Bora ver para as últimas informações do Corinthians e análise do Coringão nessa segunda-feira com o Mano e a Lelê, o pessoal da Energia 97, analisando o time do Corinthians, que joga amanhã contra o América de Cali pela segunda rodada da Sul-Americana, hein? Terá alguns focos importantes, já que os jogadores do Vasco são um bando de jagunços, segundo o Mano, e só entrou para bater nos jogadores do Corinthians, hein? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, informações e notícias todos os dias aqui para você, corintiano. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Olha o Carrilho, meteu pra Memphis, na batida e Yuri é gol! Com energia. Jair não deu, tomamos a carteira, ponta direita, lançamento, lá vem Corinthians e Yuri Alberto, Memphis se mete no comando, Yuri trouxe, recolheu pra Memphis, o jogador escorregou, pintou na cara do gol, a cavadinha, gol! Com energia. E que golaço! Cruzamento na cara do gol, a chance, a batida, Léo Jardim, o desvio, é gol! Com energia. João Vitor. Do time do povo, é do Coringão! João Vitor contra! Ele é Corinthians! Levantamento na boca do gol. Memphis desviou, pegou no Léo Jardim e a bola bateu no João Vitor. E morreu no fundo das redes do Vasco. Amplia o Corinthians, virou goleada. João Vitor, João Vitor, João Vitor para o Corinthians. 3 para o Corinthians, 0 para a equipe do Vasco da Gama. E só a presença do Hector Hernandes já resolveu. Aqui Corinthians inscrito. Ramon Dias. Ah, meu Deus, como narra, né? Como narra esse testão aí maravilhoso. Fica, Ramon Dias, fica! É assim, né, RG? Quando ganha, fica Ramon, aí vai perder um joguinho, Mas já tem gente pedindo a cabeça. Mas, gente, vocês lembram? Ô, Caixinha, presta atenção. Quando eu disse aqui a semana passada que o Santos perdeu pra um time que só tinha uma jogada, olha o que aconteceu. Não, mas o Vasco veio reserva aqui, RG. Mas não importa. O Corinthians jogou sem 5 também, viu? Não importa. Não, mas o Vasco ele tava misto, não era todo reserva, não. Tava Só mais tinha o 2 Corinthians titulares, Mas, João Vitor E o Piton. Corinthians sem Aí. 5 titulares também, tá? gente. Mas o Corinthians também tem seus desfalques importantes, porque que o Garro é Corinthians muito tem elenco, importante, o Hugo é muito Não Não, importante. mas aí não é é lesão. isso. Aí é lesão. O Eu tô RG falando tem de razão. opção. O Vasco veio Não, por mas tô opção, falando de reserva. desfalque Gente, no geral. O Vasco tomou 3 no Peru e mais 3. Mais 3 não, tomou 5 no Mas lá sábado e fez 3 anularam 2. também no Peru, né? Mas, Na gente, vamos falar a altitude. verdade. O time reserva do Vasco e o titular não muda muito. O que não, mudava ali de Verratti fato é lá, o mano, Coutinho e o 90%. Verratti. Então. Mas é isso que eu tô falando, é o Coutinho e o Verratti. São dois desfalques. O resto é tudo japonês, velho. É Tudo uma igual. jogada, é isso, a filosofia, é isso que eu tô dizendo. Não tô dizendo Perfeito, que quem RG. entrou é melhor, se quem entrou é pior, Marcão, não é isso. Tô dizendo, é um time que tem uma única jogada. O Corinthians não deixou isso acontecer. E não meteu mais, velho, porque, olha... Porque teve que fazer 5 pra valer 3, mas vamos lá. Mas tava impedido Mas- mesmo, né? Não, mas peraí, vamos falar sobre isso. Mas independente do Vasco estar com o time reserva ou não, o Corinthians fez a parte dele, gente, que é o que importa, né? Fazer o papel de casa aí, porque muitas vezes, né, mesmo com o time reserva, com o time fraco, às vezes não faz. Tem não é time que não problema do faz Corinthians. e às vezes o Corinthians tropeça também aí, né? Quando os times hablam. Felizmente o Vasco não habla, então não tivemos problema. Foi um bom jogo do Corinthians, mano. Não habla, né? Ainda bem. Eu acho que foi um bom jogo do Corinthians. Você não acha, teve... Lelê, do Corinthians jogar a Libertadores de mudo? É isso aí. Acho que é o que precisamos pra voltar a conquistar um troféu, né? Porque realmente
O próprio Romero falou sobre isso, mano, numa coletiva aí, numa entrevista. E tem um certo sentido, sim, né? Do Corinthians aprender a malandragem de competições sul-americanas, aprender a jogar, porque tem uma certa diferença, claro, inclusive de intensidade dentro de campo, fator psicológico e tudo mais. Mas o Vasco veio com esse time reserva. Pra gente, é óbvio que foi bom até pela falta do Verratti, porque o ponto fraco do Corinthians é o quê? A bola aérea, né? Que inclusive nossos gols aí na estreia do Brasileirão e na estreia da Sul-Americana foram de bola aérea. E o Verratti, pra mim, é o melhor cabeceador do Brasil. Não jogou, o Vasco não assustou o Corinthians, não tivemos problema nenhum. Ele entrou no segundo tempo, até acertou a trave, né? Teve aquela jogada da trave, né? Mas assim, o primeiro tempo, mano, muito tranquilo, né? O Corinthians conseguindo jogar até de uma certa forma, de uma maneira fácil. Ali 2 golaços os primeiros, tanto do Yuri como do Memphis. O Memphis jogou demais ontem, anteontem, né? Participou, inclusive, teria participado dos 5 gols, né? Participou dos 3 que valeram ali. Se o Memphis jogasse todo jogo assim, gente, meu Deus do céu. Agora ganhou uma grana, hein? Tem os gatilhos aqui que podemos falar aí, depois. Mano, mas claro, gatilho, parece o Hendrick lá no Real Madrid. Parafraseando o Casares, né, naquela entrevista do Atlético, mas se ele joga todo jogo assim, ele tá no Real Madrid, né? Enfim, óbvio, eu acho que o Memphis, às vezes, ele fica um pouco pesado em campo, mano. Mas eu também acredito que o calendário brasileiro, ele pesa, inclusive, mais pro Memphis. Porque por ele ser europeu, né, e ele a vida inteira foi acostumado num calendário diferente daqui, a gente vê que tem jogos que realmente, o cara tá com a perna pesada ali e tal. E a gente, às vezes, até dá aquela cornetadinha e tal. Mas sábado, olha, pelo amor de Deus, assim, jogou muito, quem sabe até foi um cala-boca pra CBF, né, e pra falar, ele fez uma entrevista no final do jogo onde ele fala, né, porque ele tomou um pisão lá durante o jogo, ele fala, pô, a CBF, em vez de estar preocupada em melhorar, em qualificar a sua arbitragem, né, a questão que interfere diretamente em todos os jogos, está preocupado com o jogador subindo em cima da bola. Foi pisão mesmo. E tomou um pisão, e o Lelê, sim. Não só ele, mas o Coronado também, viu, Lelê? Inclusive por falta de capacidade do Daronco, que a gente vai falar daqui a pouquinho dos erros de arbitragem, tanto ele quanto... Eu não sei se vocês estavam com retorno lá na transmissão, Lelê, mas tanto o Coronado quanto o Memphis são desfalques na partida de amanhã do Corinthians, sim, justamente por causa dessas soladas que eles tomaram. E o Daronco nem falta deu. O do Coronado, ele toma um pisão ali no tornozelo, no meio campo, e o Memphis ali na entrada da área. E nos 2 lances, por incrível que pareça, o Daronco não deu falta. Absurdo. Agora, só com relação ao que vocês estavam falando aí do Corinthians ter melhorado, Lelê, pra mim passa pelo Ramon Dias, o RG. E não é agora, fica Ramon e quando vai mal, fora Ramon. A cagada da estreia da Sul-Americana foi do Ramon Dias. E na partida de sábado ele corrige a cagada que ele fez. Porque na estreia da Sul-Americana, RG, o que acontece? Ele coloca o Romero pra jogar e ele recua o Memphis. Ou seja, ele colocou o Memphis pra fazer o papel de camisa 10, sim, e ele coloca o Romero pra jogar junto com o Yuri Alberto. Aí vão falar, mas ele fez isso com o Palmeiras e deu certo. Mas sabe por que deu certo no Allianz Parque? Porque no Allianz Parque a proposta do Corinthians era não deixar o Palmeiras jogar e resolver em casa. E tentar uma bola no contra-ataque e fazer um gol numa bola parada, enfim. E foi o que o Corinthians usou como estratégia. Ele conseguiu fazer um gol no Palmeiras ali, mas ele tinha como a principal característica ali, o principal motivo do jogo do Allianz Parque era não deixar o Palmeiras jogar. Ponto. Então deu certo fazer isso. Agora, numa estreia de Sul-Americana, que você vai jogar contra o Huracan na tua casa, você tem que propor o jogo. Ele até tentou colocar, vou tentar repetir aqui, eu deixo o Romero lá na frente com o Yuri Alberto e coloco o Memphis no meio campo. Não deu certo, e ao invés dele voltar com o Coronado pro segundo tempo, aí já vou falar do Coronado, tá? Mas que comecem a falar. Por exemplo, ao invés dele voltar com o Coronado no segundo tempo, Lelê, e colocar o Memphis, onde ele costuma ser letal, que é jogando perto do Yuri Alberto, ele mantém a porra do estilo de jogo do Corinthians da mesma forma. E ele tira o principal jogador do Corinthians naquela partida, e pra mim o melhor jogador do ano, Carrídio, do lado direito, pra colocar aquele Giovani, que tropeça na bola. Então ele cagou na escalação, RG, e manteve a cagada, ao invés de corrigir o erro. Agora, na partida contra o Vasco, ele escalou o quarteto mágico ali, com o com o Ranieri, com o Carrídio, com o Bidon e com o Coronado, e na frente Memphis e Yuri Alberto. O Coronado ele não jogou bem, Lelê? Não jogou bem. Porém, eu acho que falta pro Ramon Dias bancar o Coronado como ele bancou o Yuri Alberto ano passado, quando o Yuri Alberto tava mal. Porque o Yuri Alberto mal, ele olhava pro banco, o reserva dele era o Pedro Raul. Ele falou, preciso fazer esse cara dar certo. Então ele bancou o Yuri Alberto.
O primeiro semestre do Yuri Alberto ano passado foi uma merda. O segundo semestre ele tornou-se o artilheiro do Campeonato Brasileiro e o principal artilheiro do Brasil. Agora, por exemplo, o Coronado, ele é a única opção que o Corinthians tem na meia. O Ramon Dias, pra ele não mexer taticamente no time e não cagar no esquema e colocar o Memphis pra fazer um meia, porque quando você coloca o Memphis de camisa 10, Quintino, você não ganha um bom camisa 10 e perde um bom atacante. E tecnicamente, o Memphis ele entrega muito mais do que o Romero. Quem que é o quarteto mágico que tu falou aí? Nossa, ele tá maluco. Ranieri, Carrídio, Bidon e Coronado. Tá de brincadeira, teu time não passou da pré-libertador pra falar em quarteto. Ô, bacana, você vai ver na Sul-Americana, cara. Você vai ver na Sul-Americana. Mas é um momento canal. Mas complementa aí, Lelê. Volta agora pros erros da arbitragem. Para com isso, velho. Pode usar Momento K9. É o momento K9, Marcão. Pelo amor de Deus. Ô, o Daronco tá aparecendo, velho. Aqueles alterofilistas aposentados, tá ligado? Aqueles fortinhos barrigudos. Ô, o Daronco tá precisando tomar aqueles Activa, aqueles Danone de fazer cocô, velho. Isso! O Daronco tá com uma barriga, velho, que eu vou te falar, mano. Tá parecendo aqueles porco recheado, velho. Dá licença, Lele. Eu fiquei puto. O primeiro gol do Corinthians, Lele, eu até achei que foi falta do Matheus Bidu. Eu achei que foi falta do Matheus Bidu, porque ele pega com a ponta do joelho dele no tornozelo do jogador do Vasco e tira o jogador do Vasco da jogada. Então, automaticamente você impossibilita o seu marcador de continuar no lance. Ali até entende-se a marcação da falta. Mas o lance do impedimento, eu tava até assistindo o jogo aí, a Nadine explicou. É porque quando o Donelli dá o quebrão, o Yuri Alberto ele já tá numa posição de impedimento. Gente, o Yuri Alberto ele não participa da jogada. Quem vai dividir aquela bola é o Memphis com o Piton. Os dois estão dividindo e quando a bola sobra para o Yuri Alberto, ele já está em condições de jogo. Então ele não se beneficia de uma posição de impedimento que ele estava no estourão do goleiro. Cara, anular aquele segundo gol do Corinthians para mim é patético, Lelê. E outra, mano, só uma questão sobre esse lance, porque teve uma disputa ali entre o Piton e o Memphis que, pela regra, ela gerou sim um novo lance. Isso aí é desconhecimento da regra. Não, porque a própria Nadine ela fala que o lance, ele só vai originar um novo lance quando o jogador tem o domínio completo da bola. Mas é exatamente isso. Mas ele não dominou. Só que o que eu até falei comigo, meu árbitro, Paulo, ele me explicou. É desconhecimento da regra. Por quê? Esse domínio que o jogador tem, que tem que caracterizar um domínio, se ele tem tempo e espaço suficiente para fazer esse domínio e ele erra por condição técnica dele, tem que ser considerado sim um novo lance. Porque o Bidon, ele tem o tempo, ele tem o espaço, ele errou. Mas o Corinthians não pode ser punido porque o jogador errou. Mas é que tá. Quando você tem uma disputa do Piton com o próprio Memphis e por causa dessa disputa uma coisa, por exemplo, o Piton ele domina uma bola sozinho, sem ninguém do lado dele, ele erra o domínio. Outra coisa é quando ele tá numa disputa com o Memphis ali, por conta da presença do Memphis, ele acaba errando. Mas não era o Memphis que estava impedido, entendeu? Era o Yuri. Aí é que tá, Fia, mas é isso que eu tô te explicando. Quando você não tem o domínio completo de uma situação por conta da presença do Memphis, porque você não tem a dúvida que a presença do Memphis ali faz o cara, de repente, ter uma pressão pra poder dominar essa bola. Quando você domina. Exato, mas é isso que eu tô falando. Yuri Alberto, ele se beneficia de uma condição que ele estava no lançamento do goleiro impedido. É isso que a Nadine explica lá na minha opinião. Mas aí que tá. Lelê, até nesse lance de impedimento, hoje tem até uma grande discussão, porque espera-se sempre terminar a jogada pra concluir um lance lá e avaliar se tá impedido ou se não tava. Nesse lance especificamente, Marcão, do Yuri Alberto, quando tem o estourão do goleiro, a jogada ela vai começar praticamente no ataque, quando algum jogador participa ativamente da disputa da bola. E o Yuri Alberto não tá disputando a bola. Então a jogada de ataque, o Yuri Alberto ele não tá se beneficiando da posição de impedimento. A posição de impedimento ele estaria se beneficiando se ele fosse dividir a bola com o Piton. E não foi ele. Foi o Memphis, é isso que eu falei, o Memphis e o Piton. Mas aí o estourão do goleiro, mano, é o que deu origem à jogada. A bola chegou no ataque por conta desse estourão. E o Yuri Alberto, quando ele pega esse domínio errado do Piton, ele acaba se beneficiando da posição que ele estava. Mas o Marcão é ridículo, porque a jogada, o Yuri Alberto está secundário numa jogada que possa ser avaliada como impedida. Se o Yuri Alberto tivesse, por exemplo, brigado pela bola ali junto com o Piton, concordaria 100% com você. Sim. Agora, a partir do momento que na hora que existe a disputa entre Memphis e Piton, o Yuri Alberto já está 2 passos à frente do último jogador do Vasco. Então, de maneira alguma, ele se beneficia de uma posição de impedimento, gente. Mas beneficia, mano. Eu também acho que não. Acho que é exatamente isso. E o Piton, ele teve, como diz a regra ali, ele teve o tempo e o espaço necessário se ele quisesse brigar pelo domínio. Ele errou. Só que aí o Corinthians não pode ser punido por um erro técnico do jogador, entendeu? Então, pelo que o Paulo mesmo explicou, desconhecimento, até porque ele falou assim... Na Europa, eles não anulariam esse gol. Eu duvido que anulariam esse gol na Europa. Duvido, Eudó, mano. Duvido.
É difícil saber, né, mano? Mas, aliás, chegou o Sombra. Boa noite, Sombra. Oi, boa noite. Só sei que o Corinthians tá errado. O Mano, né? O pai é o Trica, paga um pau, quem é líder aí? O Mano tá Se errado. acabasse o brasileiro hoje, eu era campeão brasileiro, Ainda tá, bem trouxa? que não precisamos desses gols aí pra vitória. Acabou o brasileiro, né? Tá maluco. Acabou o brasileiro. Acabou o Corinthians, né? Ô, Mano, acabou. só um pouquinho. Você quer falar alguma coisa sobre o Coronado aí, que você falou que ia falar? Coronado Ah, nem e tem o Memphis que estão falar, fora. né? Não viajam, viu, mano? O Coronado, De novo cara. tá fora, é isso que eu ia falar. Então, Não o vou Coronado pra ele tá Cali. fora por causa dos jagunços que jogam no Vasco. Assim como o Memphis também. O Vasco só bateu e tomou 3. Imagina se não entra pra bater. Com relação ao Coronado, Lele, eu volto a falar aqui. Pra mim, hoje, ele tem que ser bancado. Claro que na próxima partida ele não vai jogar, tá lesionado. Mas eu acho que tem que ter uma boa vontade com o Coronado, assim como teve com o Yuri Alberto, principalmente agora nessa ausência do Garro. Eu sei que muito torcedor do Corinthians ele torce o nariz com relação ao Coronado. E eu acho também, Lele, que com razão. Porque no custo-benefício o Coronado não tá valendo a pena. Só que hoje é o único camisa 10 que o Corinthians tem no elenco. E pra você não mexer no time taticamente e trazer o Memphis pra fazer uma função de meia e deixar ele numa posição desconfortável onde ele não consegue render, e é fato que ele não consegue render, em inúmeras partidas, por mais que ele já tenha quebrado o galho ali, mas ele rende muito mais pegando o ataque do Corinthians de frente e jogando perto do Yuri Alberto, e não tentando municiar os jogadores, porque o Memphis ele precisa dessa mobilidade. O Memphis e o Yuri Alberto, eles confundem muitas vezes a marcação, porque hora um tá por dentro, outro tá por fora, e eles fazem esse revezamento aí no ataque do Corinthians, mesmo não jogando com 3 atacantes. Mesmo não jogando com 3 atacantes. Agora o Memphis, ele tem que jogar naquele quadradinho de camisa 10, ele se restringe demais. Porque o Romero não é esse cara versátil que vai ter inteligência tática, que muitas vezes ele e o Yuri Alberto tem. Tanto que os dois primeiros gols que o Corinthians fez, um deu assistência e o outro fez o gol. Então nesse ponto, Lele, eu repito, cara, eu sei que a torcida torce o nariz, o Coronado é isso, o Coronado é aquilo. Concordo, o torcedor tem que estar puto mesmo. Mas diante do que o Corinthians tem de opções de meia no elenco, cara, na boa, o Coronado tem que ser bancado. E pra mim o melhor jogador do Corinthians hoje é o Carrídio, cara. O Carrídio com certeza jogaria na seleção de 70 que todo mundo paga um pau aqui no Brasil. Não. Muito bem. É isso aí. Não. Terminadas as fanfarronices, muito obrigado. Não, mas a Lele ia falar alguma coisa do Coronado também. Não, pode seguir, depois a gente fala aí durante as ligações dos Mas não é importante, Lele? Não, o Mano já resumiu, Sombra. E pra resumir ele mais resumiu o que ainda... você ia falar? Não, ele falou assim, tem muito torcedor do Corinthians que está puto com o Coronado. Estou puta. Resumindo, é isso. Por quê? O que ele fez pra você? E com razão. Nossa senhora. Não, é que assim, Sombra, né? infelizmente, né, Galinha. o melhor jogador do time, que era o Garro, a gente não pode contar com ele no momento. Ele tem uma tendinopatia patelar, foi pra Madrid Acabou tratar a e tal. carreira, né? Pra Espanha. E o cara, pra suprir a falta do Garro, seria o Coronado. E isso há muito tempo. Inclusive no início do ano também era pra ser. E até agora ele não conseguiu demonstrar isso com a camisa do Corinthians. Pra mim, até agora, é uma decepção. Mas tô como percebendo que que a vocês se coisa tá ficando decepcionaram? feia. Vem cá. Tá ficando Antes da feia. contratação, acho que muitos de nós falaram assim, vai pegar um cara Sim, já tido como lento, sim. que tava na Arábia, onde é um futebol meio inexistente. É verdade. Aí vocês ele pede 2 milhões, vocês resolvem pagar e vocês se decepcionam? Não, mas a gente criticou aqui também. Eu não tinha, assim, essa expectativa. Mas, pô, Sombra, você pega em alguns jogos ali, não que eu espere muita coisa também dele, não, uma super sequência de jogos e tal. Mas, pô, em jogo do Paulista, que ele atuou, sabe? Nem assim o cara conseguia se destacar. Contra sábado mesmo, eu dei o exemplo, falei sobre isso na transmissão. Pegar o Vasco, reserva. Tinha 2 titulares só, dos 2 garotos ali, o Piton e o João Vitor. O Vasco reserva em casa. Você faz um 3-0. Era jogo pra esse cara se destacar. Era, né? Mas e olha, nem guardadas assim, né? as devidas Mas, proporções, é a mesma coisa que eu falar, nossa, estou decepcionado porque o Nicão não deu certo no São Paulo. É a mesma coisa, Lelê. Só que o cara Coronado tem... a gente tinha um pouco mais de expectativa. Porque o cara tava lá fora e ganhava muito dinheiro. Só que ele ganhava veio dinheiro. ganhando muito dinheiro. Veio ganhando muito dinheiro. Só que é o seguinte, o que fez ele parecer bom é o dinheiro que ele ganha, não o futebol que ele joga. É isso. Aí quando Por paga enquanto. muito Mas caro, aqueles você caras acha do que o cara vai Vasco... resolver? Ô, Lelê, pra mim o time titular do Vasco e o reserva, o que muda é o Verrete e o Coutinho, porque pra mim é tudo japonês, tudo igual. Mas aqueles moleque lá, aquele Rian, Não, aquele Paiol, Não, esses o Paê moleques não são jogou, titular do- é banco hoje, o Paê. Paê né? é Não, Nossa, o Pai é Paê- banco, mas Paê por é exemplo, banco. o Tietchan não é titular?
Não, O Tietê na titular? tá o Hugo Moura Jair. e o Paulinho de titular no meio. E o Jair, aquele Jair lá, o volante também não? Também é banco. Também é banco. Jogou sábado. Falar, o mas empresário do Tietê é maravilhoso. Isso é bom. Mas Então, aí, CF, essas foram as informações do Energia 97. Já deixamos os créditos na descrição e na imagem. Aí, vocês acham que o Coronado realmente merece mais chance? Lembrando que ele tem contrato até final do ano agora com o Corinthians. Ele que tinha sido de 2 anos de contrato, mano, ganha quase 2 milhões por mês. E até agora, cara, não engrenou, né? O único jogo realmente que eu lembro dele bom mesmo foi contra o Fortaleza ano passado, lá na Sul-Americana, quartas finais, né, na Sul-Americana. Ele jogou muito bem o primeiro jogo, no segundo já não foi tão bem. Realmente foram pouquíssimos jogos que o Coronado jogou bem com a camisa do Corinthians. Esse ano, cara, nem o jogo assim me agradou. É um jogador, cara, que tem qualidade, porém a intensidade dele e esse calendário do futebol brasileiro dificulta muito ele performar aqui no nosso futebol. Na Arábia ele era rei, né? No time lá do Al Ittihad, jogava muito bem lá. Mas aqui realmente não tá conseguindo desencantar com o futebol dele. E eu lembro que ano passado o Ramon Dias até tentou jogar ele com o Garro, né? Não deu certo. Então o Coronado dificilmente será titular nesse time quando o Garro voltar a estar 100% da lesão dele. O Garro é muito mais intenso, com certeza, mas esse ano não tá tão intenso por conta da lesão do joelho dele. Mas quando ele voltar, o Garro é titular absoluto, não tem chance nenhuma do Coronado ser titular. E amanhã o Timão vai ter socos aí, Coronado e Memphis já tá fora. Talvez o Carrilho não comece jogando. Então, bem desfalcado o time do Corinthians amanhã, fora de casa. Tá essa primeira vitória aí na Sul-Americana, que é importante. Se perder, praticamente aí, não sei se é eliminado, porque o segundo colocado também se classifica, mas vai ficar muito difícil, complicado se classificar. E dane-se também Sul-Americano, que importa agora é brasileiro e Copa do Brasil. Então é isso, fiel. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.